Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre o intervalo intra-jornada. O que significa o intervalo intra-jornada? Dentro da jornada de trabalho, o legislador assegurou ao empregado, ao trabalhador, uma pausa para que ele possa se alimentar, para que ele possa também descansar, né, e assim retornar às suas atividades de forma muito mais produtiva e também de forma segura. Tá bom? Essa foi a ideia. Vem cá, regrinha lá prevista no artigo 71 da CLT. Até 4 horas de jornada, o trabalhador, o empregado, não tem direito a intervalo. Aquelas jornadas em que o empregado cumpre de 4 a 6 horas, aí o trabalhador, o empregado, terá direito a pelo menos 15 minutos de intervalo, certo? E para aquelas jornadas, além de 6 horas por dia de trabalho, obviamente, o empregado irá contar com pelo menos 1 hora de intervalo e máximo 2 horas de intervalo, salvo acordo individual escrito ou negociação coletiva, que daí sim poderá haver a prorrogação. Beleza? Um ponto muito importante aqui em se tratando de intervalo entre a jornada. Esse período de intervalo entre a jornada, em regra, ele não é tido como tempo à disposição. Vamos supor lá numa situação, o trabalhador ele entra às 8 e trabalha até ao meio-dia. Ele tem um intervalo entre a jornada das 12 às 13 e depois ele retorna a trabalhar das 13 até as 17. Então percebam que o trabalhador ficou à disposição do empregado por 8 horas, 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Esse horário de intervalo intra-jornada não é tido como tempo à disposição. Né? Ele não é tido como tempo à disposição. Tanto é que nesse horário, o trabalhador, se ele quiser ir para o raio que o parta, ele vai para onde ele quiser. Ele faz as refeições, ele descansa, ele vai para a academia, ele fuma cigarro, ele faz o que ele quiser, se der tempo, obviamente. Tá? Ele não vai ser acionado e não pode ser acionado nesse período de intervalo entre a jornada. Tá? Então a regra é essa. O intervalo entre a jornada ele não é tido como tempo à disposição. Lembrando que esse período de intervalo entre a jornada, ele deve ser concedido pelo empregador de forma contínua e não fracionada. Essa também é a regra. Agora vamos a algumas situações específicas. Então vamos lá. Aqueles empregados, trabalhadores que prestam serviço, né, que cumprem jornada de trabalho além de 6 horas por dia, então a esses trabalhadores, asseguraram o intervalo entre a jornada de no mínimo 1 hora, máximo 2. Perfeito. Pode haver redução desse intervalo entre a jornada? Veja, mediante acordo individual, né, escrito entre empregado e empregador, não pode, em hipótese alguma, certo? Há possibilidade, caso haja intervenção do sindicato. É o que estabelece o artigo 611-A, inciso 3 da CLT. Desde que haja intervenção do sindicato, pode haver, né, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, pode haver a redução, tá, desse intervalo entre a jornada para 50, 40, 35 minutos, observando o limite mínimo garantido de 30 minutos de intervalo entre a jornada. Certo? E tem mais uma situação prevista lá no artigo 71, parágrafo 3º da CLT, que também pode haver redução, certo? Que não é muito comum, mas desde que haja uma autorização pelo órgão administrativo da Secretaria do Trabalho vinculado ao Ministério da Economia. Tá? Então são essas as possibilidades. Seguinte, caso o empregador deixe de conceder o intervalo mínimo previsto em lei, o empregador terá que pagar pelo período intervalar suprimido, acrescido de 50%. Exemplo, vamos supor que o trabalhador, o empregado, tenha lá usufruído apenas 20 minutos de intervalo entre a jornada. Nesse caso, o empregador será condenado a pagar o período intervalar não concedido, isto é, aquilo que foi suprimido, acrescido de 50%. A natureza desse pagamento, graças à reforma trabalhista, tal como estabelece o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, é indenizatória. Então, a natureza será indenizatória desse pagamento. Pague-se o período suprimido, acrescido de 50%, e não vai haver reflexos, né, em férias, 13º e FGTS, porque a natureza é indenizatória. Tá bom? Agora aqui, algo que merece destaque também é o seguinte: muito provavelmente, quando o empregado acaba por trabalhar em prejuízo ao intervalo
intrajornada, muito provavelmente ele também está trabalhando além da limitação diária, o que vai repercutir na percepção de horas extraordinárias. Não se esqueça o seguinte, são situações distintas, fatos geradores distintos. Uma coisa é a supressão intervalar, que vai ensejar o pagamento do período suprimido acrescido de 50%, e a outra coisa é a hora extra, que é o período trabalhado além da limitação legal, prevista no artigo 58 da CLT, acrescido também de 50%. Outro ponto que merece destaque é o seguinte: qualquer espécie de intervalo concedido pelo empregador por mera liberalidade ao empregado, eu falo mera liberalidade, significa dizer o quê? Não é por força, né, de legislação, por força de negociação coletiva, enfim, é por mera liberalidade, é porque ele simplesmente quer. Esse intervalo concedido, esse entra como tempo à disposição. Então ele vai ser computado para o cálculo da jornada de trabalho. É tido como tempo à disposição, é o que estabelece a súmula 118 do TST.